Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos então, mais uma vez, falar dessa maldição, a maldição. E agora, a maldição de Canaã. Deixa-me ler aqui na história para poder vocês terem uma noção, para quem ainda não sabe. Então, vou ler aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 em diante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Versículo 22. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos teus servos, servo dos servos dos seus irmãos. Então, maldito seja Canaã. Sim, mas quem viu a nudez? Foi Cam, pai de Canaã, ou foi Canaã? Então, o que a gente entende aqui é de que Deus está se referindo a Canaã, que é filho de Cam. Quer dizer, assim como Cam não teve consideração com o pai, e pelo fato de não ter tido consideração com o pai, a mesma coisa vai ser Canaã, que é seu filho. Vai fazer a mesma coisa. E a gente lendo aqui, nessas referências, nessas explicações, a gente vê assim, ó. Deixa-me ver aqui, ó. Cam, vendo a nudez do seu pai, ok? Contemplou com satisfação. Quer dizer, acredita-se que, e de fato, né? Era para ele ter visto a nudez do pai com respeito naquela época, imagina. Cobriu o pai, não conta para ninguém e acabou. A história seria totalmente diferente. O pai iria perguntar: vem cá, quem me cobriu? Não fui eu, pai. Mas você viu minha nudez? Vi, pai, mas olha, quer dizer, eu vi, mas não fiquei olhando. E quando vi que o senhor estava ali, fui lá de rosto virado, cobri o senhor. Quem mais que sabe? Só eu, pai. Ninguém mais sabe. Pronto. A história ia ser outra. Ô, meu filho, eu te abençoo, que você me protegeu, cobriu minha nudez. Só que foi ao contrário. Ele fez com satisfação, como se com satisfação. Que quando o pai se desperta e que vem saber da história, tá aí. Olha o que deu. Então, ele diz bem assim, aí aqui diz bem assim: maldito seja Canaã. Se Canaã esteve ou não pessoalmente envolvido no pecado de Cam, seu pai, não sabemos. Quer dizer, até acreditamos, é uma conjectura nossa, que não teve envolvido. Não. O pai iria sair falando para o irmão, falando para os irmãos, falando para os filhos e para todo mundo. Não é possível uma coisa dessa. Né? Mas está mostrando aqui, olha, ele poderia ter visto previamente a condição de Noé, relatando depois a seu pai. Cam foi punido pela desonra. Cam, que viu o filho, punido pela desonra cometida contra seu pai, tendo um filho que viria desonrá-lo. Que Canaã iria lhe desonrá-lo. A maldição não caiu sobre os camitas, né? Mas sobre os cananitas, que são os cananeus, os habitantes da Palestina, que foram a princípio subjugados por Josué e mais tarde por Salomão. 1 Reis capítulo 9. Os cananitas estão há muito tempo extintos. A maldição, portanto, não pode ser aplicada a ninguém hoje em dia. Por que não pode ser essa
maldição, porque não tem nenhum cananeu vivo, né? Essa etnia, essa raça, ela já foi extinta, já foi eliminada no decorrer do tempo. Então não tem como alguém mais ter esse tipo de maldição que essa nação, que esse povo teve. Muito bem. Aqui a gente vê que Deus, Javé será o Deus de Sem, que é aqui quando ele abençoa Sem. Bendito seja Sem, que vem depois os judeus, a partir dos semitas, né, da origem semita, os descendentes de Sem, que são os judeus, porque ele diz: bendito seja Sem, maldito seja Canaã, filho de Cam. Então, eu penso de que o sofrimento de Cam foi até pior, né? É até pior, porque quando você diz assim, quem vacilou fui eu, então que eu venha pagar, mas minha família, meu filho, alguém, então foi um sofrimento. E assim essa maldição chegou até esse povo. Amigos, você está vendo de que somos nós que determinamos nosso futuro? Somos nós que determinamos a bênção de Deus na nossa vida? Quando Deus ele fala para Caim e ele diz essa dica para mim, para você, para nós, seria até bom você escrever isso para você. Não é certo que se fizer certo será aceito? Vê se você consegue escrever isso. Não é certo que se você fizer o certo será aceito? Isso mostra de que não é certo que se fizer o que é errado vai ser amaldiçoado? Não é certo que se fizer o que é errado o resultado vai ser errado? Olha que dica. Eu escrevo isso para mim também. Não é certo para mim, me abençoando. Não é certo que fizer o certo será aceito? Então, se a gente faz o certo porque é certo, a gente vai ser aceito por Deus, na presença de Deus. Não se esqueça de que o sinal da maldição de Caim foi estar longe da presença de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Cam e sua descendência a partir de Canaã. E olha o que aconteceu. Então, amigos, vamos buscar a presença de Deus. Vamos estar sensíveis à voz de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, de que o Senhor me abençoe e abençoe todas essas pessoas que estão ligadas comigo nesta oração, Pai. A gente sabe de que uma oração não quebra a maldição, mas a gente sabe que se a gente orar pedindo ao Senhor para que a gente venha fazer o certo para ser aceito, que a gente venha obedecer para ser aceito, a gente sabe que no lugar de maldição virão as bênçãos. A gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta, ó Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de todas essas pessoas que oram comigo. Esses que estão, meu Deus, inscritos nesse canal, visite cada um agora, derrame a tua bênção, que eles venham ter um desejo de ler a Bíblia, que eles venham ter um desejo de estar na tua presença, de invocar o nome de Jesus. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu oro por todos esses que estão nas trevas, que não conseguem ver um palmo do seu nariz, que não conseguem ver os erros, que não conseguem ver o pecado, que não conseguem, meu Deus, resistir o mal, resistir à tentação. Eu oro por estas pessoas e peço em nome de Jesus que a tua bênção alcance, Pai, que a tua graça, a sua misericórdia chegue até cada um, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo, amigo, a sua vida, aonde você estiver. Nós juntos unimos a nossa fé e te abençoamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e escreva justamente isso. É certo que vou fazer o certo para ser aceito. Eu vou fazer o certo para ser aceito. Determina isso, fala para o teu cérebro, fala com a tua boca para que se materialize no seu dia a dia. Fala isso, determina
para que você não venha colher aquilo ruim que você fala, que você planta. Uma oração não quebra a maldição, mas uma oração pode levar você à presença de Deus, pode fazer com que a graça de Deus lhe alcance. Por isso, quem já está no reino de Deus, na graça, ore por aqueles que estão fora, que ainda estão nas trevas e não conseguem ter esse entendimento. Que Deus abençoe e até amanhã.